homem é salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Então, convido os amados a abrirem no capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 14. Amém? Diz assim, Gálatas 3, do 1 ao 14. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outro, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Até aqui, amados. Senhor, nos abençoa neste breve estudo da Tua Santa Palavra. Sê conosco, dá o entendimento, que o Teu Espírito Santo nos conceda toda a assistência, Senhor, no sentido de transmitirmos, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito já tem separado para nós. Oramos agradecidos, ó Deus, já pelo que irás operar em nossas vidas, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, terminado essas duas partes, esses dois capítulos do Gálatas, a gente entra no 3 e a gente vai ver, eu já tinha comentado que do 3 até o final é algo que a gente não pode esquecer, porque é muito para a gente. É muito para a gente. Os ensinos do livro de Gálatas, eles são para a nova aliança. A nossa aliança é em Cristo, no seu sangue, na sua morte e na sua ressurreição. Paulo, ele está nesta hora, a partir do 3 principalmente, ensinando novamente o que ele já tinha ensinado quando ele esteve na Galácia. Os irmãos vão ver isso quando a gente estudar um pouco mais para frente. Ele vai falar isso, tá? Que o que ele está ensinando, ele já tinha ensinado, tá? Mas era preciso, porque nós vimos qual era o problema que tinha em Gálatas, né? Estavam falsos irmãos fazendo com que as pessoas começassem a migrar para cumprir a lei, e aí sim poderia ser um cristão. E isso aí ele falou que não é sequer evangelho, não é nem um puxadinho, é um negócio muito grave, leva à morte, não é?
Por exemplo, ele vai dizer, nós vamos estudar isso, eu não sei em qual domingo, mas no próprio Gálatas 4:19, quem pode ler aí? Gálatas 4:19. Só para corroborar o que a gente já está dizendo aqui. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? O que ele está dizendo aqui? Cristo já tinha sido gerado em vós. Eu estou sofrendo dor de parto de novo. É como se eu tivesse de novo engravidado para poder gerar, porque o negócio ficou feio. Vocês se esqueceram de tudo. Entendeu? Mas nós vamos chegar lá. Mas ali ele já está mais amoroso agora. Ele já está um pouquinho, meus filhinhos, meus filhos, mais de quem, novamente, eu estou sentindo, ele faz a comparação com a mulher grávida. Estou sentindo dores de parto. Tá? Então, o 3 é isso. Amados, dos versículos 1 ao 5, se os amados atentarem, na maioria das Bíblias, dos versículos 1 ao 5, são 5 perguntas. Na maioria das Bíblias. Eventualmente, você vai ter um versículo com 2 interrogações, mas são 5 interrogações que não precisa que eles deem a resposta, né? Aquelas famosas perguntas retóricas do Paulo. Perceberam isso? Cada versículo, 1, 2, 3, 4, 5, é um questionamento. E ele não começa bem. Ó Gálatas insensatos, vocês gostariam de receber uma carta assim? Não é? Semelhantemente, está no 1,6. Vamos lá para o 1,6, ninguém precisa ler. Em algumas versões está maravilho-me, em algumas versões está admira-me. Não é? Mas quem já ouviu abordar uma pessoa, me admira você. Não é isso? Essa forma de abordagem não é uma abordagem, vamos dizer assim, boa, né? Me admira você estar fazendo isso. Não é? É aquela. Então, já no 1,6 ele está dizendo, admira que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. A gente já viu isso. Então, esse Gálatas insensato é outra forma muito semelhante a essa. E esse insensatos aqui que ele está falando, tá? Tem a mesma ideia daquilo que a gente já viu lá em Eclesiastes e em Provérbios. Tolo, estulto. Né? A gente viu que tem muitas essas palavras, estultícia, estulto, louco. Ó Gálatas, tolos, loucos, né? Insensatos, sem bom senso. Vocês não são robôs. Então, a ideia lá do hebraico, dos livros escritos ali por Salomão, principalmente, onde ele o tempo todo vai fazer uma confrontação entre sábio, sabedoria, tolo, estulto. É aquilo que está no grego. Gálata insensato é isso. Ele chama eles de tolos. Vocês são tolos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto? Olha, eu li até o 14, mas a depender da explicação que a gente der, vai ficar do 1 ao 5. Porque cada pergunta dessa tem um conteúdo. Mas a gente vai ver. Se for o caso, a gente termina. Se não, a gente vai. Não é? Aqui é importante, amados. Quando ele faz essa pergunta, observe que ele está falando com um público que ele ama. Ele, na verdade, não quer saber do quem. Quem ele já sabe que são os irmãos, os falsos irmãos, os judaizantes. Preste atenção que ele está, de certa forma, batendo com amor, chamando atenção com amor, dando ali uma cajadada nas ovelhas com amor, já começando que são insensatos e dizendo assim, quem vos fascinou? Mas como assim? Por quê? Porque o fascinou ali do grego é a palavra baskaino. E essa palavra, ela quer dizer, a ideia original dela é encantar pelo olhar e pelas palavras, quase que um feitiço. Então, para o ouvinte, fere, como assim? Eu sou livre, eu sou liberto em Cristo. E como é que você se deixa ser fascinado dessa forma? Não é?
tem um encantamento, tem uma poção mágica que te deram aí para você. Por isso que o detalhe, esse quem, é o de menos aí. Esse é o conteúdo da pergunta que está em jogo aqui. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Vocês estão em Cristo, que é a verdade, que leva a vida pura, genuína. Vocês ainda caem nesses contos? A ideia é essa, do quem vos fascinou. Entendeu? A ideia é essa, irmãos. Por isso que é muito para a gente. Quando eu falo muito para a gente, para todo o povo de Deus que está debaixo da nova aliança. Isso aqui é para nós sabermos a liberdade que nós temos, mas também a firmeza e segurança da palavra de Deus. Nós não podemos deixarmos sermos enganados tão facilmente por qualquer um que chega contando histórias aí. Entendeu? Não podemos, é isso que Paulo está dizendo. Vocês foram fascinados, encantados, não é? Então, o quem, ele sabe. Ele quer que o ouvinte sinta as agulhadas para mudar de posição, né? Como o aguilhão que a gente falou que era usado para aquele gado que está se dispersando. Está todo mundo direitinho, seja um gado bovino, seja de ovelhas. Aí tem uma turma lá, o camarada pega o aguilhão e pum, para poder você voltar para o grupo. Não é para te maltratar, o objetivo não é esse. Vem as aguilhadas, né? Quem fascinou a vós outros, e aqui vem outro detalhe, meu amado, você vê a riqueza de um versículo, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. E aí é uma interrogação, uma pergunta, tá? Porque o exposto também, no grego, é prografo. Alguém já viu falar em grafia? Caligrafia? Tudo deriva disso. O que é que Paulo está dizendo? Meus amados, eu desenhei para vocês. Só faltou isso. Eu desenhei Jesus Cristo crucificado. A pessoa não fala isso em que momento? Não é? É meio que humilhante. Você quer que eu desenhe? Né? É uma pergunta. Então, o que Paulo está dizendo? Eu expus para vocês de uma maneira que... E naquela época, diga-se de passagem, tinha cartazes, tá? Não como se tem hoje. Era de outra forma, com o material que se tinha, papiro, essas coisinhas. Tinha cartaz. Então, esse exposto aqui, ele não foi exposto com palavras difíceis, com dificuldades, com um negócio difícil. Não! O que Paulo está dizendo aqui, ele usa a expressão exatamente prografo, porque a grafia faz você entender. Se você desenhar a letra A, é uma grafia. Então, eu entendo. Ah, letra A. Que letra é essa? Se você desenhar, eu não sei, está tudo em branco, mas se você desenhar, a pessoa vai saber. Ah, letra B de bola. Então, o que Paulo está dizendo nessa primeira pergunta para eles é isso. Eu apresentei Jesus Cristo para vocês de maneira tão cristalina que é comparado a um cartaz, prografo. Algo que foi grafado, que foi, sabe? Aqui, ó, um ladrão à direita, outro à esquerda, ele estava no meio. Deu para entender a profundidade da primeira pergunta? São 5 perguntas retóricas que ele vai fazer, porque agora o objetivo já não é, como eu falei, defender apostolado, nem o evangelho puro. Agora ele vai começar, por isso que é muito para nós. A igreja tem que estar muito atenta, porque a carta aos Gálatas e Romanos, sabe, é doutrina e pura. E aqui, principalmente, lei e graça. Tá? Então, para nós não sermos insensatos, fica para nós essa lição. Não nos fascinar, porque se tem alguma coisa que o mundo é bom, é em fascinar alguém. Tá? Não vos fascinar. E essa maneira de fascinar, até anotei aqui, tá? Pode ser até por olhar ou por palavras. Por palavras também, tá? Jogo de palavras. E Cristo foi exposto desta forma. Então, só há um problema, né? Se nós ainda não entendemos que Cristo foi crucificado por nós, tal, aí vai precisar realmente alguém desenhar, não por maldade, explicar melhor,
para a ovelha. Ainda não entendi bem esse negócio. Cristo morreu, foi crucificado. Aí é como se alguém não tem problema. Aqui não tem reprovação. A gente, né? Jesus não reprova. Vamos para a quinta série, vamos para o CA, alfabetização, mas você não vai sair daqui sem aprender isso. Essa é a ideia. Então, Paulo está... Aí ele vai para o versículo 2, a segunda pergunta retórica. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É outra pergunta que todos eles, ao ouvir, eles sabem a resposta, né? Quando Paulo e sua equipe pegou o evangelho para os Gálatas, Paulo foi, vocês cumprindo vou ensinar aqui, passar anos com vocês, para vocês decorarem a Torá, os escritos, tal, aí vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Não foi assim. Foi pela pregação da fé em Jesus Cristo e esse crucificado. Tá? Então, o Espírito, a gente vai falar mais na frente, amados, o Espírito é o dom de Deus. A gente vai ver isso um pouquinho mais. O Espírito é um dom no sentido de um presente de Deus para aqueles que se arrependem e se convertem. E isso significa o que para nós? Que a vida habita em nós. Nós temos vida e vida eterna. E ele vai dizer, olha, vocês não recebem vida pela observância da lei, vocês recebem vida pela fé. Aí ele faz a pergunta, vocês receberam por qual método? Observância da lei ou pela fé? Pela fé, né? Eles sabem. Sois assim insensatos ou tão insensatos, de novo ele volta, tolos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Né? É interessante essa... O que quer dizer isso? Você tem ali gentios, pagãos, você tem os judeus, tudo bem, que se converteram ao cristianismo. Você tem gentios que não observavam a lei, observavam seus ritos e cerimoniais pagãos. Aí chegou Paulo, passa para eles a salvação nesta aliança em que gentios são incorporados junto com os judeus, e agora a salvação, ela é clara, é na pessoa de Jesus Cristo, é pela obra que ele fez, por ter morrido em meu lugar, por ter ressuscitado, pela fé. Aí, imagina o seguinte, irmãos, aqui para a gente entender o que Paulo está querendo dizer. Sois tão insensatos assim que vocês começaram pelo Espírito e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne, né? A carne e o Espírito não são opostas? Lembra que isso é falado bastante em Romanos? E aqui em Gálatas também. Um se opõe ao outro. A vontade da carne nunca é a vontade do Espírito. A vontade da carne é que você fique na cama, um pouco mais. O Espírito diz, não, vamos estar junto com os irmãos, congregados, na Assembleia dos Santos, louvando a Deus. Né? É sempre essa né? E a carne, ela tem isso mesmo. Até essa ideia da corrupção, do envelhecimento, passa a ideia já para nós, que somos espirituais, do que irá acontecer, né, no mundo espiritual com aquele que anda para a carne, de acordo com a carne, o envelhecimento e a corrupção. O que Paulo está dizendo é o seguinte, suponha que aqui, no meio, foi o ensino pelo Espírito. Paulo ensinou a fé, eles receberam o dom da vida. Né? Está aqui, vou fazer tipo uma linha do tempo aqui, para ficar fácil. Se eu permanecer no Espírito, o que é que eu tenho que fazer? De acordo com Pedro, por exemplo, segundo Pedro, o último versículo, capítulo 3, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Agora eu estou no Espírito. Aí eu estou andando, estou crescendo na graça. Primeiro foi dado aqui o marco 0. Estou crescendo na graça e no Espírito. O que é que Paulo está dizendo? Vocês começaram aqui, vocês retrocederam. Vocês foram para a lei. Vocês começaram aqui, só que a lei é carne. A lei não salva. Você começa numa posição melhor, né?
É como se assim, o que aconteceu com aquele maratonista que estava em primeiro, agora ele é o último colocado? Não, ele quis dar a volta e ir lá para o último lugar. Eu acho que ele não entende que a medalha é só para o primeiro, segundo e terceiro. Alguma coisa, é quase por aí. Os medalhistas, ouro, prata e bronze, os 3 primeiros. Mas alguma coisa deu na cabeça dele, não foi ninguém que interferiu, que disse para ele, não, seja o último colocado. Ele está dizendo aí, vocês retrocederam para a carne. Porque a carne, quando ainda não tinha recebido o Espírito, as boas novas de Jesus Cristo, era a lei, mas a lei não salva. Então, é isso que aconteceu com vocês. Vocês, ao invés de estarem crescendo na graça e no conhecimento do Salvador, do Senhor e Salvador, vocês voltaram para a lei? Vocês retrocederam nessa corrida? Talvez até no lugar que vocês estivessem parados, fosse melhor do que esse retrocesso. Aquela velha história. A pessoa, não, eu vou caminhar, dou um passo para frente e 2 para trás. 1 para frente e 2 para trás. Ele está voltando, né? O saldo final é 1 para trás. 1 para frente, 2 para trás, 1 para frente, 2 para trás, ele está dando um passo para trás de cada vez. Tá? Então é essa pergunta. Olha como Paulo é forte, né, nessas 5 perguntas retóricas, não é? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão. Aqui, esse sofrimento não é por causa do retrocesso, nem da carne. Seria justamente por estar em Cristo. Esse sofrimento não é um sofrimento ruim. É aquele sofrimento de que o cristão sabe que sofrerá aflições e tribulações neste mundo por estar em Cristo. Mas isso é uma bênção na vida do crente. Ele está sendo aperfeiçoado, e agora no Espírito, não pela lei, não pela dificuldade, tá? E sim para mortificar a carne e andar no Espírito. Então Paulo diz, olha, eu não estou, é como se ele dissesse assim, eu não estou afirmando categoricamente, mas fica a pergunta, vocês sofreram em vão? Porque assim que vocês foram, como em qualquer religião, não precisa ser do judaísmo para o cristão, qualquer outra, você sai e vem para Cristo, você começa já a ser perseguido pela família, a própria família, ou a religião predominante do seu país, já começam a te perseguir. Aí Paulo, eu não quero crer que tenha sido em vão, porque isso é um dos sinais notórios até de que houve mudança. E aí ele parte, por fim, para a 5ª pergunta. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não é? Deus que concede o Espírito, não é isso? Deus concede o Espírito para aquele que se arrependeu e se converteu. Ele faz isso por meio da lei ou por meio da graça, ou seja, a nova aliança? Ele faz por meio da nova aliança em Cristo Jesus, né? Nova e eterna aliança. Não está lá em Hebreus. Então, essas 5 perguntas é para deixar bem patente, bem fácil para nós, que nós não somos de uma aliança legalista, que tem que observar lei. Nós somos da aliança da graça, irmãos, do favor em Cristo, né? Ele vai explicar mais na frente, nós já vimos isso, que ele vai explicar mais na frente, que isso não é graça barata. A não observância de preceitos da lei não quer dizer que o cidadão possa ter uma vida, mas é algo firme que nós temos que levar até o final da vida. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como sendo suficiente para nós. Por quê? Porque nós mesmos somos insuficientes. Nós não nos auto-justificamos, não nos auto-salvamos, não tem como. Não existe, não é? E a lei, ela faz exatamente isso. O mérito é seu. Eu cumpri. Eu aquilo outro. Eu fiz, exceto umazinha. A outra, né? E Tiago vai dizer que mesmo que falhe numa, você já foi reprovado em todas. Não é? E o mérito é do homem, porque ele que fez. E na graça não, é Cristo que fez.
É Cristo quem fez por nós. Tá? É Cristo quem fez todas essas coisas por nós. Tá? Vou pedir para a leitura de 2, para a gente fechar esses 5 aqui, esse 1 ao 5, 2 versículos, 2 Coríntios 3,6 e o outro abre em 2 Pedro 3,18. 2 Coríntios 3,6 e 2 Pedro 3,18. É, 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? E, antes de ler o outro, o que é que Paulo está dizendo? Que ele e os demais foram habilitados por Deus para serem ministro de uma nova aliança. Então, a velha aliança é conhecida, mas eles são ministros de uma nova aliança. Aliança no sangue de Cristo. Eles não são ministros de uma vez, eles não estão ministrando a palavra de Deus. Eles usam, claro, a velha aliança para demonstrar que tudo isso que é novo já estava profetizado. É bíblico. Era este o plano de Deus. Os olhos dos homens que estavam fechados. Até aqui veio a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. Tá? E aí, quando ele fala a letra mata, o Espírito vivifica, né? A letra, porque não é objetivo nosso aqui ler lá em 2 Coríntios. A letra que ele está falando é a letra escrita em tábuas de pedra, a lei. Mas agora a nossa lei é a lei do Espírito de vida. O Espírito vivifica. Não é? Esse é um versículo muito mal utilizado, propositadamente. Isso não é de hoje, isso é muitos e muitas décadas aí, entendeu? Eles usam isolados para criar coisas em cima da Bíblia e dizer que é do Espírito. Enquanto Paulo está tão somente dizendo sobre as duas alianças. Né? É só a Luana, se a Luana estiver lá ainda em 2 Coríntios, só ler o versículo seguinte. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória? Perdão. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente? Pode ler o próximo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém? Só para saber, o que é que ele está falando? Se o ministério da letra gravado em pedras, dado a Moisés, já era glorioso, quão glorioso não será o da nova aliança no Espírito? Não é? Tão fácil de entender. Tá? Mas, infelizmente, usam por aí para criar doutrinas próprias e específicas e dizer, não, agora é no Espírito. A liderança usa dizendo que é do Espírito, mas não é o Evangelho que eles pregam. Eles pregam outras coisas porque eles não leem nem o antes nem o depois proporcionalmente, só pega até a letra mata, o Espírito vivifica, e tudo que aí, como não é da lei o que está sendo feito, é algo novo, é o do Espírito. Então, cada um tire a sua conclusão, tá? É um pré-requisito para se utilizar milhões de coisas somente em igrejas neopentecostais, enfim. Tudo passa a ser do Espírito. Quando do Espírito que ele está falando aqui é a nova aliança em Cristo, né? Quem pode ler o outro? 2 Pedro 3,18, né? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Então, o ministério do Espírito, ele vai levar o homem a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não invencionices por aí.
Você tem uma base, você tem um fundamento que é Cristo, você vai crescendo nisso, você vai construindo, edificando nessa base, tá? E não... Então, entendemos isso aqui. No versículo 6, querido, Paulo vai dar, assim, como se fora uma resposta a tudo que ele está perguntando. Mas observe que essa pergunta, tanto ele tem a resposta, quanto os próprios Gálatas sabem a resposta. Amém? Eles sabem a resposta. E aí ele vai lá para o início. Ele vai dizer, ó, é o caso de Abraão. É o caso de Abraão, né? Conhecido como o pai da fé, né? Que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Era uma informação que todos conheciam. Abraão, nessa época, a verdade, o nome dele ainda era Abrão, ainda não tinha sequer sido mudado, tá? A justiça foi dada a Abrão, ou podemos chamar Abraão, não tem problema nenhum, pela fé. Não foi porque havia uma legislação, não tinha lei de Moisés, não tinha nada. Não tinha nada. A justiça foi dada a ele, né? Ele foi considerado justo diante de Deus pela fé. Pela fé. Isso já era profetizado. Isso está em, quem pode ler aí, Gênesis 15, 6. Hoje não temos muita gente, né? Então os leitores vão ser mais ou menos os mesmos. Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Amém? Simples. Ele remete a esse trecho de Gênesis. E creu ele, quem? Abraão, no Senhor, porque o Senhor tinha dito a ele que ele teria uma descendência enorme, a semente dele prosperar, tudo pela promessa. E Abraão considerou e creu. E o Senhor o imputou, né, como justo. Imputou isso como justiça, de ter crido na palavra de Deus. Tudo é uma questão, amados, desde o jardim do Éden, a gente vê, né, de credibilidade à palavra de Deus. Toda vez que o homem desacredita a palavra de Deus, cai em maus lençóis. E toda vez que o homem dá crédito à palavra de Deus, ele vai bem, não importando as circunstâncias, o tempo, né? Ele vai bem. Quando o homem dá crédito, quando o homem desacredita ou descrédito, é porque entrou algum espírito de mentira ali no meio, dizendo que aquilo que Deus falou não é bem aquilo que Deus falou. Entendeu? Então não podemos ser insensatos, não podemos ser fascinados, encantados, tem esse, porque não é fácil. Você tem que estar apegado à palavra, porque não tem bom contra essas coisas. Não tem bom, é muito difícil. Então a gente tem que estar apegado à palavra de Deus, né? Tem que estar apegado à palavra de Deus. Então ele vai dar o exemplo aqui de Abraão, e os exemplos de Abraão são, né, maravilhosos, as palavras que ele vai trazendo aqui. E aí ele diz, ó, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Amém? Isso, se vocês forem no capítulo 8 lá de João, é grande, não precisa lá, a discussão de Jesus com os fariseus ali, nós somos filhos de Abraão, não, vocês, porque eles não criam em Jesus. Então aqueles que não creem em Jesus não são crentes, não têm fé em Cristo. O pai da mentira é quem está reinando sobre eles. Então ele diz que os da fé é que são filhos de Abraão, porque Deus tinha prometido muitos filhos a Abraão. Mas esses filhos, agora a gente está sabendo, são os filhos em qualquer lugar do mundo que anda pela fé em Deus. Que anda pela fé, com base nas promessas do Senhor. Né? Não para este mundo, com base nas promessas do Senhor. Entendeu? E não esse tipo de apego à execução de legislação. Então está muito claro, né? Então é para nós cremos, então também somos filhos de Abraão. A Claudinha quer fazer um comentário,
nós somos filhos de Abraão, porque andamos pela fé. E olha que Deus não requer de nenhum de nós que entregue o filho em sacrifício, né? Como requereu Isaac. Tanto é Jesus que fala, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? No caso, somos nós, né? Nós. Mais bem-aventurado, né? Porque vistes, creis, vai falar para Tomé, porque vistes, creis, né? Mais bem-aventurados que não viram e creram. Então, nós não vimos, mas cremos. Mas cremos. É o poder da palavra de Deus. E o Espírito, ele vem, habita em nós e vai confirmando a nossa vida, a nossa caminhada. Tá? O que ele está dizendo, irmãos, é meio que o óbvio. Lembre-se que nós lemos lá no 4:19, né? Meus filhos, eu estou tendo o retrabalho aqui de ensinar tudo de novo para vocês, porque como é que vocês se deixam? Porque sai de um concerto, de uma aliança tão maravilhosa, né? Que cabe a vocês só obedecer, agradar a Deus, andar por fé, fazer as boas obras que Deus preparou e não seguir um rito impossível de se cumprir para ser justificado diante de Deus. Então ele está falando o que é ser um crente. Ora, até é interessante, até marquei um texto aqui, quando ele diz: sabei, pois, que os que são filhos, né, os da fé, que são filhos de Abraão. É o Romanos 4:11 e 12. Romanos 4:11 e 12. Quem pode ler? 4:11 e 12. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Amém. O que pode confundir um pouco é a quantidade de vezes que ele fala a palavra circuncisão e circuncisão, circuncisão e circuncisão. Mas o que ele quer dizer que alcança a nós é: quando Abraão recebeu a promessa, ele era porque veio o pedido para circuncisão depois. Mas quando isso é dito para ele, ele não era circuncidado. Então ele está dizendo, isso era um sinal para os povos que não seriam os judeus sanguíneos mesmo, descendentes sanguíneos, de que Deus aceitaria pela fé os incircuncisos, todos os pagãos. É isso que está dito em Romanos. Entendeu? Se você for lá no 4, e os judeus que seria da circuncisão receberia também, porque para os judeus seria uma obrigação. Mas quando a palavra é falada a Abraão, ele ainda não é assim. Então Paulo está dizendo, ele foi justificado sem ser circuncidado. Por que os pagãos têm que se tornar judeus para ser circuncidados? Vocês são justificados também da mesma forma que Abraão foi. Entendeu? É outro texto lá em Romanos. É uma forma mais difícil de entender, mas a ideia é essa. Tá? Ou seja, ele foi justificado sem ser circuncidado, assim como nós. Não, porque o judeu pegava muito nisso. Principalmente para os homens, né? Só para os homens. Em ti, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, né? Todas as nações da terra. Esse é bem interessante. Esse está no Gênesis 2:12-3. Né? Quem pode ler o Gênesis 12:3? Aí eu vou pedir que vai ter depois mais 2 versículos, que é muito importante, porque o meu fala pré-anunciar o evangelho. Em outras versões tem outro verbo. Anunciou o evangelho a Abraão. Olha só, o evangelho, as boas novas. Preste atenção. Pode ler. Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Isso lá no chamado dele. Deus já estava dizendo isso. Agora você vê essa questão. Quando ele diz em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele já está falando daqueles que andam nas pisadas de Abraão, na fé. Todas as famílias da terra que andam por fé. Mas é interessante como a Abraão foi dado o vislumbrar muitas coisas que para uma pessoa naquela época era um negócio assim milagroso, né? Um negócio do outro mundo. Não foi só essa palavra. Essa palavra, ela é, vamos dizer, a base, o fundamento para a fé, para a salvação de todas as famílias da terra. Não era de um povo específico. Então, os que creem em qualquer lugar da terra são filhos de Abraão, são filhos da fé. Agora, para você ver como, aí uma curiosidade, você vê como Abraão tinha intimidade com Deus e como Deus revelava coisas a ele. Eu vou pedir para uma irmã, ou pode ser o próprio Arlindo ali, João 8,56, e o outro vai ser Hebreus 11,10. João 8,56 e Hebreu 11,10. Tá? Lembrando aqui, ó, que é que o Gálatas, que é que ele disse para os Gálatas? Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, ou bendito a todas as famílias da terra. João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Opa, que confusão, hein, amado? Sai Jesus, aí pegarem pedras, o negócio, você não tem 50 anos ainda, como é que você viu Abraão? Ele está dizendo que Abraão viu o dia do Senhor e exultou. É um detalhe mais que a Escritura dá. Além daquela palavra lá que foi dita, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a Abraão foi mostrado que Cristo, o Senhor, né, viria. Porque estava no final de uma discussão lá no 8,56. E ele diz, olha, Abraão veio esse dia e exultou. Quando ele viu, ele exultou, porque foi mostrado a ele. Aí nós não vamos estudar isso porque é outro texto, mas só para vocês irmãos terem ideia. Aí você, quem vai em Hebreus 11:10? O que Abraão viu mais? O que ele vislumbrou mais pela fé? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém? Qual a cidade, a Nova Jerusalém, né, que nem tinha ainda esses nomes, as coisas, que Abraão esperava? A cidade cujo arquiteto é Deus, pela fé. Então, amados, a Abraão foi mostrada muita coisa, mas para isso o que é que a gente precisa? Andar com Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A gente pensa que é só aquilo ali. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão andou para lá. Mais coisas foram mostradas a Abraão. E pode ter mais coisas que estão escritas aqui. Para nós, o que tem, o que precisamos é o que está na palavra. Então, o Senhor Jesus diz para eles, ó, Abraão viu o meu dia, hein? E exultou. Ele não só viu, como ele pulou de alegria. E Hebreus 11, nós não sabemos o autor, está dito, ó, ele andou esperando uma cidade cujo arquiteto é Deus. Não é aqui, é no local celestial. Então ele já tinha essa ideia. A ele foi mostrado essas coisas. Não a cidade, mas que tinha, e ele tinha fé. Porque aqui mesmo, na terra, né, no discurso de Estevão, vai dizer que nem um pedaço de pé ele conquistou. Na terra prometida. Amém, amados? Então, isso é para nós. Nós andamos por fé. Nós não andamos assim, ó. Cumpri frente e verso do dia de hoje, da folhinha. Estou justificado. Então, é você? Então, você está dizendo que Deus te deve algo. Você tem um crédito. Vai chegar lá com a folha. Uma nota promissória. Senhor, eu tenho um crédito aqui. Ó. O Senhor me deve. Eu cumpri. É isso que é dito para nós. Os homens adoram esse negócio. O ser humano adora este negócio. Né? Principalmente com a letra mata, o Espírito vivifica. Aí ele põe na sua costas uma carga enorme, você cumpre e fica feliz achando que foi porque você fez aquilo que supostamente o Espírito revelou que você vai entrar no céu.
De modo, amados, que... E aí ele continua, ele pega o exemplo, melhor não poderia, né? Abraão, pai da fé, antes de tudo, antes da lei, não tinha nada disso. Tinha Egito, não tinha nem filho. 10. Aliás, 9. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Não é bom ouvir isso, amados? Os da fé, nós somos abençoados como o crente Abraão. Jesus fala que estará à mesa, né, com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos virão do Ocidente e do Oriente, dividindo a terra em dois polos, vamos dizer assim, dois lados, né, e assentar-se-ão à mesa. Mas o pessoal que rejeita ficará de fora. Então, nós somos abençoados como o crente Abraão. Se ele vai estar lá e nós cremos em Deus e andamos pela fé, a gente vai estar lá também. A gente vai estar lá também. São coisas básicas, elementares dos crentes, que Paulo tem que estar dizendo, e é bom a gente ouvir isso de novo, porque senão a gente passa a ser fascinado, como diz aqui no capítulo 3. Passa a agir de maneira insensata, sem perceber, como um tolo. Né? Eu não quero ouvir Paulo, nem qualquer ninguém, chegando para mim, dizendo, Reginaldo, quer que eu desenhe para você Cristo crucificado, né? Já pensou depois de tantos anos? Mas pode acontecer. Se tiver que acontecer, que aconteça. Eu não quero perder minha salvação. Se tiver que desenhar de novo para mim, desenha, mas eu não quero perder minha salvação. Faz o desenho aí, eu não consigo entender mais, mas não deixem sair por um caminho errado, né? Que não seja pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo ou em Deus, como você quiser. De modo que os da fé são abençoados como os crentes de Abraão. Então a gente precisa entender, amado, que nós somos abençoados. Não são as circunstâncias da vida que vai tirar de nós essa qualificação que Deus nos deu, de pessoas abençoadas. Não são as circunstâncias da vida, mas é o porvir. Por isso que Abraão, alguém leu aí no 11:10, acho que foi, ele viu a cidade, né, vamos dizer assim, ele vislumbrou pela fé uma cidade cujo arquiteto, construtor, era Deus. Porque cidade aqui na terra os homens podem construir, não podem? O cara começa a cavar, faz a fundação, faz o tijolo, né? Como o Nimrod fez lá, aquela cidade, queria tocar no céu. Construir cidades pode, mas essa só Deus. E era essa que Abraão estava de olho. Era nessa que ele estava de olho. O foco também, Cristo. Abraão viu meu dia e exultou. Pulou de alegria. Porque Cristo é o centro de tudo. Se não tivesse Cristo na história, né? Nem o Apocalipse se desenrolaria, né? Quem é que pode abrir o livro? Tem ninguém. Aí João começa a chorar, né? João começa a chorar. Antes já pensou um ancião chorando, porque não tem ninguém para abrir, né, o livro lá, os selos. E aí chega um ancião lá e diz, calma, meu jovem, calma. Eis aqui o Cordeiro, que morreu, mas está vivo. Ele é apto para abrir o livro, só ele. E aí a história se desenrola. É lá que a gente vai saber que vai ter novos céus, nova terra, nós vamos habitar lá, onde habitará a justiça. Amém? Vamos lá. Todos, aí 10, né, irmão? A parte triste, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Interessante, você está vendo que Paulo está começando a citar lá as Escrituras o tempo todo? Ele já vem citando as Escrituras. Nós já lemos aí as Escrituras. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Deuteronômio 27:26. Quem pode? Porque, o interessante que Paulo está falando, amados, e ele não está inventando a cabeça, ele está dizendo, está lá na Escritura isso, hein? E a Bíblia diz assim, a Escritura não pode ser anulada. 27:26, Deuteronômio 27:26.
Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá, amém. Amém. Tá? Será as maldições sobre o monte Ebal. Termina assim. Gerizim, bênção. Bom, tá? Então, Paulo está remetendo lá. Olha, eu não estou inventando, está escrito. Então, você quer ir para a lei? Vai. Mas sabe de uma coisa: maldito quem não cumprir todas as prescrições. Todas. Ah, escorreguei em uma. Acabou. Já era. Maldito. Aí, o 11. Olha o bom senso do velho apóstolo, né? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Isso tem bastante no Novo Testamento, mas como ele não tinha ainda o Novo Testamento compilado, tudo certinho, consolidado, escrito, aí a gente vai para Abacuque 2,4. De onde é que ele tira isso? Que o justo vai viver pela fé. Abacuque tem um desconto, o relógio do tempo para achar demora mais, não tem problema nenhum, que é mais chatinho. 2,4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém? Isso está escrito num profeta do Antigo Testamento. Paulo cita isso. O justo pela sua fé viverá. A sua alma se incha nele, inchar é se ensoberbecer. Eis que eu não suportarei o soberbo. O Senhor diz no Salmo. O Senhor não suportará o soberbo, mas o justo viverá pela fé. Então isso está escrito no período que estava em vigor a lei. A lei. Porque se vocês observarem os homens de Deus, todos eles, no limite, eles iam lá clamar a Deus socorro, favor, e alcançavam. Deus já estava mostrando gradativamente que o homem precisa do favor de Deus, que Deus estenda a mão, que Deus perdoe. Não é? Mas quando vem Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é um sacrifício só. Não precisa mais de inúmeros sacrifícios anuais. Tá? A gente já está caminhando para o final. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se... 12, desculpe. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Óbvio, né? Ficou claro. A lei não é pela fé, é pela observância de preceitos. Cristo, porém, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele vai de novo, porque está escrito. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Como está em cima da hora, irmãos? Isso aqui está lá em Deuteronômio 21, 22, 23. É até fácil de gravar. 21, 22, 23. 21 é o capítulo e 22, 23 os versículos. É uma maldição para todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá? Então, o que é que ele diz? Cristo cumpriu isso por nós. Cristo cumpriu essa maldição por nós. Então, quando ele cumpre, ele nos resgata disso. Nós não temos que cumprir essa maldição. Ele foi maldito no nosso lugar. E por que ele fez isso? Está dito aqui no último versículo. Vamos ficar de pé? O último versículo 14 do nosso estudo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, irmãos. O Espírito prometido. Pela fé. Qual a importância do Espírito prometido? Está aqui em Atos. Logo depois que os apóstolos recebem ali o batismo com o Espírito Santo, no discurso de Pedro, Atos 2, 37, 38, diz assim, não precisa abrir. Ouvindo eles estas coisas, isso é Pedro falando, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, porque eles eram observadores da lei estritamente, né? Embora não cumprissem. E aí, aquilo deu um reboliço no coração dos ouvintes. O que a gente faz agora? E Pedro vai dar uma resposta simples: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão ou perdão dos vossos pecados. E o que é que aconteceria? Recebereis o dom do Espírito Santo. Espírito Santo igual a vida. O Espírito Santo é vida. Então nós temos vida. Amém?
terminamos aqui. Então, o que é que o adversário e pessoas usadas pelo adversário sempre irão tentar fazer? Tirar você do caminho da vida, para levar para um caminho tortuoso que vai dar na morte. Larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas apertado é o caminho, Jesus. Só dá para passar um. É de um por um, Jesus. É só por Jesus. Jesus é a porta. Só passa um. Se não passar por Jesus, você não vai achar pastagens do lado de lá. Passando por Jesus, são águas cristalinas e pasto verde. Louvado seja o nome do Senhor. É vida eterna. Amém? Mas para isso, lembre-se, amados, alguém se fez maldito no nosso lugar. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o teu santo nome, te glorificamos por este período de escola bíblica dominical. Recebe, Senhor, na tua eternidade, pela tua graça e misericórdia. Nós não sabemos que nada somos merecedores, dignos, ó Deus, mas nós aceitamos pela fé, ó Deus, o que tu tens feito por nós, por intermédio do teu Filho, toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ele, que morreu no nosso lugar, que se fez maldição no nosso lugar, para que a bênção de Abraão, que andava pela fé, chegasse até nós, Senhor. E ela chegou, e nós pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos guiando em caminhos planos, até, ó Deus, ser o dia perfeito que estivermos com o Senhor face a face. Nos abençoa também no intervalo e prepara os nossos corações para a ministração da palavra. Oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Paz do Senhor.